Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Neemias, né? Esdra e Neemias, no original hebraico, né? Eles são o mesmo livro. Posteriormente, né, vai ter essa divisão, e alguns até acreditavam que Neemias, o livro de Neemias, tinha sido escrito pelo próprio Esdra. Posteriormente, né, vão verificar que havia características, né, e era evidente que Neemias tinha sido o próprio autor que leva o livro, o nome do livro, né, com o seu nome. E nós vamos ver que Neemias, ele é profundamente tocado quando ele ouve, quando ele tem notícias sobre o estado calamitoso de Jerusalém, né? Então, apesar de ter alcançado um lugar de destaque no reinado, né? Ele deixa tudo. Ele era um homem de confiança do rei Atarxerxes, porém ele considera, né, que o que tinha de mais importante para ele, aquilo que era prioridade para ele, precisava da atenção dele, precisava que ele renunciasse todo o luxo, todo o conforto que ele vivia, né, e alcançar o favor do rei Atarxerxes em favor do seu povo. E nós vamos ver que ao longo, né, da trajetória do livro dele, você vai ver quão extraordinário foi Neemias como líder desse povo. Ele demonstra uma capacidade de liderança extraordinária, e muito nós temos que aprender com Neemias. Ele era um homem de oração, ele dependia, sabe, inteiramente do Senhor, e nós podemos ver que era no Senhor que ele encontrava forças para vencer o estresse do dia a dia, né? A profunda pressão que existia em torno da vida dele, em torno da reconstrução dos muros. E nós vamos ver que, ao mesmo tempo que ele é esse homem líder, visionário, né, que traz ali uma posição firme, uma segurança para quem estava com ele, você vai ver a humildade dele trabalhar lado a lado com o povo. Então, o livro de Neemias, ele é riquíssimo para nós, quando nós olhamos também para o homem Neemias, né, como líder, como homem que renunciou à sua posição, ao seu conforto, né, em prol do seu povo. Os acontecimentos vai desenrolar em torno de 13 anos, né? Vai ser o período que começou de 446 antes de Cristo, quando Neemias vai ficar sabendo, lá no palácio ainda do rei, sobre o estado de calamidade que estava ali o seu povo, a cidade de Jerusalém. E aí nós vamos ver que ele vai voltar, né, o mandado do governador, quando ele volta da Pérsia para Jerusalém em 433 antes de Cristo. E aí nós vamos ver que o pano de fundo desde o princípio é que Deus, ele promete abençoar o seu povo, né, mediante a obediência. E nós vamos ver toda a maldição que foi alcançado, né, sobre a vida do povo em decorrência dessa desobediência. Os assírios e os babilônicos vão deportar, vão levar cativo o povo, né? E nós vamos ver que o templo ele só vai ser reconstruído em 516, e o segundo grupo, que vai regressar em 458, né, com Esdra, em 445, o rei Artaxerxes publica o decreto, e aí sim Neemias vem, né, liderar o terceiro grupo, que é a reconstrução do muro, né? Então nós, no livro de Esdra, nós falamos muito sobre o primeiro grupo e o segundo grupo,
E agora nós vamos ver o terceiro grupo liderado aí por Neemias. Neemias, ele era um homem de oração, já falei a respeito disso. No seu livro vai trazer 10 orações. Então é claro e evidente, né, a posição que ele tinha, a dependência que ele tinha, a intimidade que ele tinha com Deus, né? Há orações de súplica em meio à fraqueza, você vai ver em Neemias 6:9, essa oração pedindo julgamento de Deus sobre os seus inimigos. Então você vai ter no livro de Neemias uma jornada de fé, né, equilibrada entre a oração e a ação, né? A gente vai aprender isso aqui em Neemias. Neemias primeiro ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então olha que coisa extraordinária, já falamos a respeito disso anteriormente, né? Da necessidade não só de reconhecermos o nosso pecado, mas também o pecado da nossa nação, o pecado da nossa família, né? Nos colocarmos na brecha em favor não só da nossa vida, mas a vida de outros. E aí nós vamos ver ele dizendo, né? Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os teus juízos, como Moisés, teu servo, ordenou. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirem, eu vos espalharei por entre os povos. Então, tudo isso está registrado em Levítico capítulo 26, 33 e também Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 a 5. E aí Neemias é mandado a Jerusalém, né? Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. E aí no mês Nisan, no ano 20º do rei Atarxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Então, ele, né, era homem de confiança do rei. Então, ele dava o vinho ao rei, mas ele tinha que experimentar antes, né? Era o costume da época, para demonstrar ao rei que aquele vinho não estava envenenado e que ele podia tomar com segurança. Então, ele fez aquilo que ele fazia de praxe, né? E o rei notou que ele estava triste. Então, né, você percebe que havia entre o rei Atarxerxes e Neemias, né, uma cumplicidade, eles se conheciam, né, o rei gostava de Neemias, tanto é que notou que o semblante dele estava triste, perguntou se ele estava doente, né, tem que ser tristeza de coração. E aí Neemias temeu, porque ninguém poderia comparecer diante do rei num estado de tristeza, de insatisfação, não é? E aí Neemias responde: viva, ó rei, para sempre.
Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está desolada, assolada, as suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mexer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve o rei enviar-me. Marquei certo prazo e ainda disse ao rei: se ao rei me parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Com também carta ao rei Azaf, a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus foi para comigo, né? Então o rei, o coração do rei, lembra que eu falei quando nós passamos por Esdra, que eu falei que não há nada impossível a Deus. No livro de Esdra e no livro de Neemias, nós vamos ver Deus movendo o coração de 3 reis em favor do seu povo, né? Então isso edifica-nos muito, né? E aumenta a nossa fé em sabermos quem é o nosso Deus, né? Como também carta a Asaf, né, ele pediu, então fui aos governadores da além do Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sabalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que também alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel, né? Então nós vamos ver que Sabalate aí, né? Ele era governador de Samaria, ao norte de Jerusalém, né? E ele vai ser um opositor à reconstrução dos muros, né? E nós vamos ver que Neemias vai animar o povo a reedificar. Então olha só que posição de liderança extraordinária Neemias nos mostra, que como líder ele não podia fazer tudo sozinho, que ele precisava compartilhar, né, o mesmo sonho, o mesmo propósito, incendiar o coração daquelas pessoas para que se juntasse a ele naquele propósito, né? Então ele chega em Jerusalém, ele esteve 3 dias. À noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí da porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei na porta da fonte do açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal, né, que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Então ele fez ali uma expedição de reconhecimento, né, da calamidade. E aí não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio.
e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, né? Porém, Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-te contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, né? E aí nós vamos ver os que trabalharam na reedificação do muro. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, como sacerdote, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram, assentaram-lhe a porta e continuaram a reconstrução até a torre dos Cens e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também do seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. E aí vai mostrando, né, as etapas da reconstrução, das várias portas, dos lugares, né? E quem era responsável por cada partezinha nessa reedificação desse muro, né? Então, nesse capítulo 3 vai falar sobre essa reedificação e aqueles que prontamente resolveram somar com Neemias nessa reconstrução. E amanhã nós começaremos a falar sobre a estratégia de defesa que eles montaram diante dos adversários. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.